Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Eu quero adorar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder ocupar essa tribuna e compartilhar da sua palavra. Quero adorar a Deus pela vida dos nossos pastores e fazer um agradecimento especial, meus pastores, aos membros da diretoria e a toda a igreja, Ministério Fama, Defama, porque no mês passado completaram 18 meses, 1 ano e meio, nós já estamos com um pouco mais de 1 ano e meio que chegamos a essa casa. E aqui nós somos muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Um dia desse eu conversava na minha casa, pastor, e nós falávamos sobre a possibilidade de um dia nós termos que ir para um outro lugar. E a Marta disse o seguinte: a maior dificuldade que eu vou ter é de deixar a nossa igreja para ir para outro lugar. Esse é um sentimento que está no nosso coração, no meu coração, no sentimento da minha filha, da Dalit. E isso demonstra a forma, isso é resultado da forma como nós somos recebidos aqui. Eu quero louvar a Deus, quero agradecer a cada irmão, cada obreiro, os nossos pastores mais uma vez, pelo acolhimento, pelo amor com o qual nós somos recebidos nessa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe cada um dos irmãos por tudo, por esses 18, já vai para os 19 meses que nós estamos aqui nesse lugar. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, no versículo 13. Isaías 55, 13. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Isaías 55, 13. Vamos ler o 12 também, 12 e 13, por gentileza. Me perdoe aí os irmãos da mídia, mas volta lá no 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Glória a Jesus. Amados, o livro de Isaías, ele abrange muitas realidades distintas e que se entrelaçam entre si em sua composição e que é fruto de um longo processo. Do capítulo 1 até o 39, nós vamos perceber um tom exortativo. Algumas pessoas entendem a fala do profeta nesses capítulos, do 1 ao 39, até como uma forma, um tom de ameaça. É Deus falando com o seu povo, o exortando de uma maneira um tanto quanto dura às vezes, no sentido de alertá-lo acerca daquilo que poderia acontecer caso o povo não se voltasse para Deus. É Deus demonstrando todas as catástrofes em todas as áreas da sua vida, da vida daquele povo, que poderia ocorrer se eles não abandonassem a vida de pecado e se voltassem para Deus. E aí, quando nós chegamos no capítulo 40 até o 55, nós podemos perceber uma mudança radical no tom do profeta. Aquele tom quase que ameaçador até o capítulo 39, ele agora se transforma em palavras mais suaves. O profeta agora, ele
como boca de Deus falando ao povo, ele suaviza as suas palavras em tons ou em textos consoladores. Mas por que isso? Porque o julgamento já havia sido executado com a ruína de Jerusalém. O povo se afastou de Deus, o povo se enveredou pelo caminho do pecado, o povo começou a fazer aquilo que era abominável diante dos olhos de Deus. Então agora o estilo pedagógico de Deus agir no meio do seu povo, no sentido de fazer com que eles mudassem de caminho, mudassem de posicionamento. Ele traz o juízo, e com o juízo vem o sofrimento, e com o sofrimento vem uma mudança de postura do povo diante de Deus. Infelizmente, muitos de nós só aprendemos quando começamos a entrar em caminhos difíceis. Muitos de nós só aprendemos quando começamos a passar por situações constrangedoras, situações de dor, de calamidade. E o povo agora vivendo isso, eles começam a se voltar para Deus, e agora aquele Deus que havia os alertado até o 39, a partir do 40, ele começa a falar de algo que poderia acontecer a partir daquela mudança de comportamento. Jerusalém já havia sido destruída, e agora as palavras de Deus, nesses tons consoladores, eles previam um iminente tempo de restauração. Deus estava falando com o povo que agora viria tempos de restauração. A sorte do povo haveria de ser restaurada. E isso levaria o povo a um novo êxodo. E quando eu falo de êxodo, não estou falando dessa figura, dessa imagem de êxodo que nós estamos acostumados, que consiste em uma mudança territorial de um povo saindo de um lugar, indo para outro, como aconteceu quando eles saíram do Egito em direção a Canaã. Eu estou falando aqui de um êxodo não no sentido literal da palavra de mudança de território, mas essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento do povo traria um êxodo diferente. Um êxodo onde as pessoas estariam sendo transportadas não de lugar, mas de comportamento. A mudança de pensamento mudaria também o comportamento. Um êxodo onde as pessoas estariam saindo, estariam esquecendo o seu caminho de pecado, a sua vida impenitente, a sua vida mergulhada no lamaçal, na sujeira, na imundície, na podridão, e agora eles estariam saindo, migrando daquela podridão para uma vida agora na presença de Deus, uma vida transformada, uma vida agora tocada pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, que traria transformação na vida de todo aquele povo, de toda aquela nação. E essa transformação, essa mudança de comportamento, indubitavelmente, os faria passar por um estado de transformação social, econômico, político e religioso. Isso me leva a entender que se nós queremos verdadeiramente uma mudança em todas as áreas da nossa vida, no que diz respeito à nossa nação, precisa haver também uma mudança de comportamento da nossa parte. Só houve esse tipo de mudança, só houve essa mudança que veio causar transformações nítidas, transformações que fizeram com que todo mundo conhecesse o grande mover de Deus no meio do seu povo, a partir do momento que aquele povo teve uma mudança de mentalidade e que levou aquele povo também a uma mudança de comportamento. Mudou a mentalidade, mudou o comportamento. A partir do momento que mudou o comportamento, agora inicia-se uma série de mudanças e transformações sociais
que fariam com que aquele povo se transformasse em um povo conhecido e respeitado pela sua força e pelo poder do Deus que se manifestava de uma maneira visível no seu meio. Mas quando Deus, e essa transformação, ela era algo tão grande, ia ser algo tão nítido, ia ser algo tão visível aos olhos de todos, que na parte B do verso 13 diz: será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Causará essas mudanças que seriam causadas no meio do povo de Deus, seriam mudanças marcantes que, durante toda a história da humanidade, essas mudanças seriam lembradas. Mudanças que causaram ruptura em toda a história das nações, dos povos, reinos, através do mover de Deus no meio do seu povo. E essas mudanças, elas são expressas lá no versículo 13, no versículo que nós lemos, quando ele diz: no lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Aqui o profeta estava falando para um povo que havia se afastado de Deus, mas ele estava falando: olha, aqui ele coloca 4 plantas que eram plantas que estavam muito presentes no dia a dia daquele povo. 4 plantas, que são elas: o espinheiro, a faia, a sarça e a murta. E nós podemos dividir essas 4 plantas em 2 grupos. O primeiro grupo, aqui ele está fazendo a comparação, ele compara o espinheiro com a faia, e depois ele compara a sarça com a murta. Então nós temos 2 grupos de plantas, 2 plantas que são, em primeiro lugar, o espinheiro e a sarça. O espinheiro e a sarça, eles são a representação de plantas que crescem em lugares áridos. Plantas que não têm uma utilidade, são plantas com muito espinho. Ah, pastor, mas o senhor está falando da sarça? Sim, a sarça é muito conhecida por representar o início da história, a segunda parte da história de Moisés. Mas a sarça, ali quando o fogo pegando, a sarça que não se consumia, aquela sarça, ela simboliza o homem, ela simboliza a aridez do deserto, o homem que precisa estar na presença de Deus. Mas o que é que o fogo representa? Enquanto a sarça representa o homem em seu estado de pecado, o fogo representa o poder da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que não importa, não obstante a nossa condição de homens pecadores, aquele fogo, a misericórdia nos envolve e nunca nos consumirá em detrimento dos nossos pecados, das nossas falhas e da nossa pequenez e da nossa fragilidade, mas ele sempre nos envolverá com misericórdia, com compaixão e com amor, porque ele nos amou, aleluia, e ele nos ama. A sarça e o espinheiro são plantas típicas, oriundas de regiões desérticas, não têm nenhuma utilidade prática, não possuem valor agregado, representam a aridez, a infertilidade, a improdutividade. São plantas que não tem como você tocá-las sem se machucar, porque tem muitos espinhos. São plantas que lembram a dor. A sarça e o espinheiro são a simbologia do homem sem Deus, que vive uma vida infrutífera, improdutiva. Parece que vive o tempo inteiro plantado em uma terra árida, não consegue prosperar, trabalha muito, luta muito, mas nada dá certo. Vive construindo castelos de areia,
Vive construindo em um monte de areia, sem um alicerce sólido, sem uma base sólida. E às vezes, quando a construção parece que vai dar certo, já chega ali quase que no momento de finalizar, tudo cai por terra. E então vem aquele desespero, aquela decepção. Assim é a vida do homem afastado dos caminhos do Senhor. Como a sarça e como o espinheiro. É uma vida de dor. É uma vida infrutífera, é uma vida de desespero, é uma vida de choro, é uma vida de angústia, é uma vida no deserto. E quando Deus ele quer relembrar o seu povo daquilo que é duro, daquilo que é difícil, então ele remonta, ele leva o povo para essa figura que é o deserto, que foi um momento de muita dor, de muita dificuldade na história do seu povo. Foi provisão sim, mas também dificuldade. Ninguém quer ficar no deserto. Por mais que no deserto grandes milagres e provisões aconteceram na vida do povo de Deus, ninguém quer ir para o deserto. A não ser Davi, né? Que pediu asas para voar para o deserto e por lá pernoitar, num momento de desespero. Davi só pediu para Deus que lhe desse asas para ele. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto e lá eu pernoitaria, num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de dificuldade, porque deserto é lugar de angústia e dificuldade. A murta, ou melhor, o espinheiro e a sarça são plantas típicas do deserto. E o que mais me chama a atenção são plantas de raízes rasas. A sarça até consegue raízes maiores, mas são raízes que crescem para os lados e não se aprofundam. Segundo os estudos, ela consegue no máximo 15, 20 centímetros de profundidade das suas raízes. O que são 15, 20 centímetros no deserto? Eu nunca fui no deserto, mas já fui próximo, nas dunas. O que são 15 centímetros num mundo de areia, meu pastor Samuel? Não é nada. Quais os nutrientes que uma planta vai ter em apenas 15 centímetros de areia? Raramente cai uma chuva, e quando essa chuva cai muito rápido, as areias sugam a água, e já não dá nem tempo da planta absorver aquela água, porque as suas raízes estão rasas. E Deus fala: olha, mas eu vou transformar a história de vocês. Vocês que estão vivendo como um espinheiro e como uma sarça, na solidão, no sofrimento do deserto. Quando vocês mudarem o pensamento, quando vocês mudarem o comportamento de vocês, eu virei e vou mudar a sorte de vocês, eu vou mudar a história de vocês, e essa vida de sofrimento que vocês têm vivido, eu vou transformar em algo maravilhoso, porque eu sou Deus, aleluia, na vossa vida. E o espinheiro vai se transformar na faia. O espinheiro que ninguém consegue pegar vai ser transformado na faia, que é uma árvore grande, com o caule comprido, a casca muito lisinha, sensível ao toque, e de uma madeira muito nobre, utilizada na fabricação de artefatos finos, mobília. A mobília dos palácios eram feitas de madeira de faia. Os navios, instrumentos musicais. Quando Davi consegue resgatar a Arca da Aliança, a palavra de Deus diz que ele tocava instrumentos de madeira de faia. A festividade que Davi promoveu, quando ele resgatou a arca para levar de volta para Jerusalém, que não conseguiu chegar nessa primeira viagem.
Mas ali, aquele momento, todos os músicos que tinham instrumentos de madeira, a madeira era feita de faia porque era uma madeira nobre. Então o espinheiro vai ser transformado em madeira nobre. Aquilo que não presta para nada, só presta para causar dor, vai ser transformado em algo que agrega valor. Aleluia, é isso que Deus faz na nossa vida. Quando nós encaramos o Evangelho, quando nós deixamos que o Espírito Santo inicie a obra da transformação na nossa vida. Eu me recordo, nós estávamos num culto em período de carnaval, lá na cidade de Codó, no Maranhão. Pastor, o senhor fala muito em Codó. Ué, irmão, mas o senhor foi lá que eu dirigi, ué. Eu tenho que falar de lá. Nós estávamos lá, então de repente entrou um rapazinho, com o cabelo pintado de amarelo, ele bem moreninho, bem escurinho, com o cabelo bem amarelo, acho que agora fala é nevado, né? Rapadinho assim dos lados, e aqui aquela coroinha bem amarelinha. Chegou com aquela blusa de carnaval dos blocos, bermuda, um tênis, sentou no início do culto, ouviu, participou do culto inteiro. Quando fizemos o apelo, ele leva minto. Esquecemos de fazer o apelo naquela noite. Aí quando terminou o culto, ele procurou um dos obreiros e disse: olha, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então ele foi lá à frente, nós oramos por ele. Terminou o culto, fomos embora para casa. No outro dia, no outro culto, nós tínhamos uma campanha durante o período de carnaval, eram cultos todos os dias. No outro dia, quando eu vejo, entra um moreninho, com um paletó, a gente chama casquinho de peba lá no Maranhão, que é aqueles que quase não está servindo. Entrou com aquele casquinho de peba, sentou no mesmo lugar que ele tinha sentado da outra vez. Eu falei, não pode ser aquele de ontem. O cabelo já não estava mais amarelo, estava da cor normal. Já não estava mais vestido com aquela roupa de bloco de carnaval, parece que é abadá. Já não estava mais vestido de abadá. Já não estava mais com shortinho curto, estava com a calça comprida, estava com o sapatinho engraxado. Eu falei, não pode ser, Jesus. E aí antes de terminar o culto, o obreiro chegou em mim e falou assim: pastor, aquele irmão ali disse que quer uma oportunidade. Eu falei, mas quem que é o irmão? Ele falou, é aquele menininho de ontem. Eu falei, não pode, véio. Como é que ele aceitou Jesus ontem e já quer oportunidade hoje? Não, pastor, mas ele quer falar e está insistindo. Eu falei, mas se eu falar que não, ele não volta mais. Eu vou perder ele, nós vamos perder ele. Tá bom, traz ele aqui, traz ele para cá. Ele pegou o microfone, começou a gaguejar, porque ele é gago. Mas aí quando ele começou a falar, a gagueira foi embora e ele disse, olha, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Sabe por que eu estou vestido desse jeito aqui? Aí os irmãos ficaram esperando, ele disse, porque eu quero ser pastor. Eu quero ser pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo. E ontem, quando eu saí da minha casa, eu saí com o pensamento de ir para o carnaval, passar a noite inteira, beber a noite inteira, cheirar aqueles negócios que cheiram de carnaval, porque a minha vida não valia nada. A minha avó, ela é batedeira de tambor. Eu tenho praticamente um salão de macumba no fundo da minha casa, na casa da minha avó. E então eu saí de lá com uma angústia no meu coração, um vazio dentro do meu coração. Mas quando eu passei na porta dessa igreja, algo falou dentro do meu coração: se você continuar a sua caminhada para onde você está indo, você não vai encontrar nada diferente. Mas se você entrar dentro dessa igreja, a sua vida será transformada. Aleluia, aleluia. Ele disse, o que é essa transformação? O que é essa transformação que essa voz está me dizendo? Ele diz, entra e experimente a transformação que eu tenho na sua vida. Ele disse, olha, quando eu saí daqui ontem, a única vontade que eu tinha na minha vida era de me transformar em um pregador da palavra do Senhor Jesus. Por isso eu voltei para casa, comprei outra tinta, pintei meu cabelo de preto de novo, arrumei uma calça, arrumei um paletó emprestado com o vizinho, e eu estou aqui porque eu quero dizer, me ajudem a ser um pregador da palavra do Senhor Jesus. Mudanças de atitude, de comportamento geram transformação. Se queremos que o nosso país seja um país melhor, precisamos também mudar o nosso comportamento. Se às vezes temos palavras de crítica contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, precisamos também mudar o nosso comportamento em relação à nossa igreja, aos nossos líderes. E então, ele continua falando de uma outra planta.
E aí ele fala da murta. A sarça se transformará na murta. E aqui é que eu achei mais interessante, amados. Aqui é que eu achei mais interessante. Porque a murta, ela é uma planta não muito comum. Não se vê a murta em quantidade, apesar da sarça também não ter em grande quantidade no deserto, mas a murta é muito mais difícil de ser encontrada. Mas a murta, ao contrário da sarça, que é espinhosa, ao contrário da sarça, que não tem proveito nenhum não tem nenhuma utilidade das suas folhas, até porque boa parte do ano as folhagens, as folhas das sarças, elas caem. A murta, ao contrário, durante todo o ano, você vai encontrar folhagem verde nela. Na porta da casa do meu avô, tem um pé de murta que a gente chama de jasmim. Não tem uma época do ano que você não chega na porta da casa do meu avô, embaixo da murta está cheio de folhinhas secas. Mas você olha em cima, está cheio de folhas verdes, vistosas. Sabe por quê? Isso demonstra a perenidade da murta. E quando eu falo de perenidade, eu estou falando de resiliência. O Deus que vai nos tirar do opróbrio, o Deus que vai nos tirar do deserto, o Deus que nos olhou lá no meio do deserto, na nossa vida de pecado, como uma verdadeira sarça, cheia de espinhos, de uma vida totalmente errada, totalmente desviado dos propósitos de Deus. Ele agora nos chama e nos transforma de uma sarça que não servia para nada, toda seca, sem vida, para uma murta cheia de vida e vistosa. Resiliência. Em todo o tempo as folhas são verdes, mas quando bate a água, aí não serão só folhas verdes, mas também além das folhas verdes, as flores brancas de um perfume inconfundível. Perenidade, resiliência. Está no meio do deserto, mas mesmo no meio do deserto está frutificando. Está passando pela prova, está passando pela dificuldade, mas mesmo assim consegue ser produtivo na obra do Senhor Jesus. Está passando por todos os tipos de problema, as adversidades estão batendo na porta da nossa casa, mas mesmo assim nós conseguimos prosperar, mesmo assim nós conseguimos crescer em meio às dificuldades. Eu me lembro do ano passado, eu estava no ID do pastor Daniel, e um dia eu estava vindo para cá, eu trabalhava aqui na secretaria, e quando aquela mania de mexer no celular, enquanto está no trânsito, o hacker entrou, pediu autorização para entrar no banco, eu autorizei ele a entrar no meu banco com a minha senha, ele entrou e me roubou 12 mil reais. Irmãos, eu quase desesperei, eu sentei na calçada, na escada da igreja ali, e fiquei pensando, o que eu faço? Liguei para o gerente do banco, ele estava viajando, disse, não posso te atender. Fui na delegacia, ele falou, igual esse aí tem um monte aqui, não dá em nada. Falei, e agora, Jesus? Isso foi na quarta-feira. À noite tinha ID, ficou uma beiradinha lá na conta ainda. Aí eu vim para o ID, quando chegou no ID, Deus falou comigo, dessa beiradinha que sobrou, oferta uma parte na vida do meu servo que está aqui. Eu falei, isso não é Deus não, isso é eu mesmo. Falou, oferta na vida do meu servo. Eu falei, Jesus, mas eu já estou na prova, eu acabei de perder 12 mil reais, o senhor ainda manda eu dividir o pouquinho que sobrou aqui na minha conta? O senhor, não, isso é carne pura, é carne purinha, que não tem nada de Jesus nesse negócio aqui. Não estou escutando nada. E a voz falando comigo, doa parte do que sobrou na sua conta, porque isso será a resposta de oração na vida do meu filho, na vida do meu servo. Amado, não tem jeito, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da dificuldade, nós ainda frutificaremos na obra do Senhor Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que vades e deis frutos.
Falei para o irmão, me dá logo o seu Pix aí, antes que eu me arrependa. Não, pastor, me dá logo, irmão, antes que eu vou embora. Passei logo a metade do que tinha sobrado na conta. Aí ele disse assim, tem 10 dias que nós estamos orando, justamente para o Senhor mandar esse valor que caiu na minha conta, para nós cumprirmos um propósito que nós já estamos projetando há muito tempo. Aleluia. Meu querido, mesmo em meio às dificuldades, glorifique o nome do Senhor Jesus, porque é no meio da dificuldade que Deus vai te usar como bênção na vida de alguém. Aleluia. Vai frutificar no meio desse deserto. Meu amado, e pouco tempo depois o Senhor começou a fazer a chover na minha roça. Aleluia. Pouco tempo depois o pastor Samuel foi instrumento de bênção na minha vida, me chamou para um trabalho, fui remunerado por aquele trabalho, e ali Deus começou a desencadear, pastor Samuel, uma série de bênçãos na minha vida, que aqueles 12 mil que eu perdi, eu já ganhei em dobro, e estou glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele me chamou para frutificar no meio do deserto. Aleluia. E vamos terminar aqui. Além de ser perene, ela tem uma outra característica, ela tem propriedades medicinais. Quando ela é amassada, quando ela é triturada, ela expele um óleo que possui muitas propriedades medicinais. Muitos exércitos, quando iam para a guerra, eles levavam o óleo de murta, porque servia para diminuir as dores musculares, servia para melhorar a respiração, servia para uma série de situações de restauração da força corpórea, dos músculos. Então, amado, mesmo quando somos amassados, mesmo quando somos triturados, mesmo quando passamos por todo tipo de dificuldade nessa vida, o Senhor ainda nos usa como instrumento nas suas mãos. Portanto, você que está aqui nessa noite, talvez esteja passando por um momento difícil na sua vida, mas abra os seus olhos, mude o seu entendimento, porque é no meio da sua dificuldade que Deus vai te usar como instrumento de bênção na vida de alguém. Aleluia. E a última característica da murta, ela possui raízes profundas. Apesar de não ser uma planta muito grande, a murta, ela consegue, através das suas raízes, chegar nos mananciais mais profundos e sugar de lá a água necessária para a manutenção das suas folhas verdes e das suas folhas de um perfume inconfundível. É interessante como a palavra de instrução dos nossos líderes, elas ecoam dentro do nosso coração. Pastor Pablo falou aqui ontem de uma palavra que ele ouviu no sábado e ecoou no coração dele. Um dia desse eu viajei para o Piauí, e quando chegava no semiárido do Piauí, eu até desci do carro, tirei uma foto, porque destacou no meio da paisagem seca, castigada pelo sol, algumas árvores. E aí eu parei, a jurema toda seca, a vegetação da caatinga toda seca, e algumas árvores verdes lá no meio. Eu tirei foto, continuei a viagem. Quando eu cheguei na cidade, uma cidade no meio de uma serra só de pedra, um calor enorme, muita pedra, muita serra ao redor daquela serra só de pedra mesmo, e no meio das serras secas, algumas plantas verdes. Eu chamei o pastor e disse: pastor, que plantas são aquelas, que árvores são aquelas verdes? Ele disse: essa é o faveiro e essa daqui é o juazeiro. Eu disse: mas por que são tão verdes? Eu não sei. Todas as árvores caem as folhas, fica seca, vira graveto e elas continuam verdes. Eu cheguei em casa, fui para a internet pesquisar, e lá eu percebi, eu aprendi, eu descobri não, alguém que descobriu e passou a informação. Tanto o faveiro quanto o juazeiro, eles são árvores que possuem raízes profundas. Enquanto a jurema tem as suas raízes superficiais,
o juazeiro e o faveiro, e as suas raízes crescem e vão em busca da água, e então ele encontra o lençol freático, e dali ele suga, ele traz para si a quantidade de água necessária para a sua subsistência, para a sua frutificação. Ei, às vezes você entende que foi plantado no lugar errado. Eu quero te dizer, não, você não foi plantado no lugar errado, você só está com o pensamento, com a sua mente que precisa de mudança. É hora de você aprofundar as suas raízes, ir na profundidade e buscar aquilo que é necessário para a sua subsistência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra nessa noite e vá até as profundezas e busque aquilo, a nutrição necessária para a sua vida espiritual. Aprofunde-se no jejum, aprofunde-se na oração, aprofunde-se no conhecimento da palavra do Senhor Jesus, porque dessa forma você estará extraindo para si tudo aquilo que é necessário para a sua subsistência, e você crescerá, mesmo que às vezes em terras áridas, mesmo que às vezes em terrenos pedregosos, você crescerá frondoso, vistoso, e será bênção na vida de todos aqueles que estiverem contigo, por onde quer que você esteja. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que possamos fincar bem as nossas raízes, aprofundar bem as nossas raízes, porque é dessa forma que conseguiremos encontrar aquilo que é necessário para a nossa subsistência espiritual. Não só subsistência, porque subsistir é viver de uma forma precária, mas quando nós estivermos na presença do nosso Deus e aprofundarmos nossas raízes, nós teremos uma vida abundante na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.